Você já sentiu aquela dor profunda de ver o homem que você ama se afastar como se você nunca tivesse existido? Aquele momento em que ele simplesmente para de te procurar, de te olhar com desejo, de te fazer sentir especial? É como se toda a sua feminilidade, toda a sua essência como mulher, simplesmente deixasse de existir para ele. Você fica ali, se perguntando o que fez de errado, por que não consegue mais despertar nele aquela paixão que um dia foi tão intensa. Imagine que neste momento há um homem que parou de te procurar, de te ligar, de te mandar aquelas mensagens que faziam seu coração acelerar. E você não entende por quê. Talvez seja seu ex-marido, seu namorado atual que está distante, ou aquele homem por quem você se apaixonou, mas que nunca demonstrou interesse real. O que você não sabe é que existe um segredo ancestral sobre a energia sexual feminina que pode mudar tudo isso em questão de semanas. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história da humanidade, dedicou décadas de sua vida estudando o inconsciente humano e fez descobertas revolucionárias sobre como funciona a atração sexual entre homens e mulheres. Uma dessas descobertas é tão poderosa que pode transformar completamente a forma como os homens te percebem e te desejam. Jung identificou que existe um arquétipo feminino específico que desperta no homem uma obsessão quase incontrolável, uma necessidade primitiva de possuir e conquistar. Este arquétipo está relacionado ao que Jung chamou de self autêntico, a essência mais profunda e magnética da feminilidade. Mas aqui está o segredo que a maioria das mulheres nunca descobre. Sua energia sexual não deve ser oferecida ou demonstrada. Ela deve ser irradiada de forma sutil e poderosa, criando um campo magnético ao seu redor que atrai os homens como ímãs. Existe um segredo que muito poucas mulheres conhecem sobre como ativar no inconsciente masculino uma obsessão profunda e duradoura. Não é sobre ser mais bonita, mais jovem ou mais disponível. É sobre ativar uma força ancestral que está adormecida dentro de você, uma energia sexual tão poderosa que pode fazer qualquer homem perder o sono pensando em você. O que você está prestes a descobrir vai contra tudo que te ensinaram sobre relacionamentos, mas é baseado em décadas de pesquisa científica sobre o funcionamento do cérebro masculino. Este conhecimento vai mudar completamente a forma como os homens te percebem e te desejam. Não porque você vai fingir ser diferente, mas porque você vai despertar sua verdadeira natureza magnética. A diferença entre uma mulher que sofre por homens que a ignoram e uma mulher que tem homens fazendo de tudo para conquistá-la não está na aparência física, na idade ou no status social. Está na forma como ela canaliza e irradia sua energia sexual. Mulheres que sofrem tentam seduzir usando estratégias óbvias. Se vestem de forma mais provocante, se tornam mais disponíveis, fazem mais esforços para agradar. Mulheres que dominam fazem exatamente o oposto. Elas se retiram para dentro de si mesmas e irradiam poder de forma quase imperceptível. Jung descobriu que o homem projeta sua ânima, sua imagem feminina ideal, na mulher que desperta nele essa energia sexual primordial. Mas essa projeção só acontece quando a mulher está conectada com seu self autêntico, sua essência sexual mais profunda e misteriosa. É como se ela se tornasse um espelho onde ele vê refletida não apenas uma mulher desejável, mas a mulher dos seus sonhos mais secretos. Não é um segredo qualquer. É o mesmo princípio que fez Daniela, uma designer de 41 anos de Brasília, transformar completamente seu relacionamento com Paulo depois de meses de sofrimento. Ela passou de uma mulher que implorava por atenção para uma mulher que Paulo procurava desesperadamente, confessando que não conseguia parar de pensar nela nem por um segundo. Ou que permitiu a Aline,
uma fisioterapeuta de 57 anos de São José dos Campos, conseguir que Rodrigo, depois de 2 anos de indiferença total, aparecesse em sua casa numa madrugada dizendo que havia percebido que ela era a mulher da vida dele. 2 anos ignorando, e de repente uma obsessão que o consumia dia e noite. E Carolina, uma executiva de 57 anos que trabalha no centro de São Paulo, que em apenas 3 semanas conseguiu despertar no seu chefe, um homem que nunca havia demonstrado interesse romântico por nenhuma colega de trabalho, uma paixão tão intensa que ele começou a inventar desculpas para ficar perto dela, para prolongar reuniões, para criar oportunidades de estar a sós com ela. O que essas 3 mulheres descobriram não foi uma técnica de sedução comum. Foi como ativar conscientemente sua energia sexual feminina de uma forma que fala diretamente ao inconsciente masculino, despertando neles uma necessidade primitiva de caça e conquista que eles nem sabem explicar. Antes de continuar com esta revelação, que vai transformar completamente sua forma de se relacionar com os homens, quero que você faça algo simples, mas muito importante. Escreva nos comentários a palavra magnetismo. Esta palavra tem um significado profundo no que estamos prestes a discutir sobre o self autêntico e como você pode ativá-lo para se tornar irresistível aos olhos de qualquer homem. Escreveu? Perfeito. Ao comentar, seu cérebro se prepara inconscientemente para absorver a informação poderosa que vou compartilhar com você. É como ativar uma chave na sua mente que vai abrir as portas da compreensão profunda de como funcionam os arquétipos masculinos e como você pode usá-los a seu favor. Jung explicava que quando fazemos um gesto físico consciente, como escrever uma palavra, estamos sinalizando para nosso inconsciente que estamos prontos para receber e integrar novos conhecimentos. Comentar também envia um sinal para o algoritmo do YouTube de que este conteúdo é valioso, ajudando outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação que você a encontrar estas informações que podem transformar suas vidas. Cada comentário é uma mulher que pode descobrir seu poder sexual autêntico e parar de sofrer por homens que não a valorizam. Agora que você está mentalmente preparada e energeticamente alinhada com o que vamos descobrir juntas, vamos mergulhar profundamente no self autêntico, o conceito revolucionário que Carl Jung identificou como um dos mais poderosos para compreender não apenas a psique masculina, mas como você pode ativá-la a seu favor para se tornar magneticamente irresistível. Carl Gustav Jung passou mais de 60 anos de sua vida estudando as camadas mais profundas da psique humana, e uma de suas descobertas mais revolucionárias foi sobre o que ele chamou de self autêntico. Este conceito vai muito além da psicologia tradicional, porque toca em aspectos ancestrais, primitivos e instintivos do comportamento humano que operam completamente fora do controle consciente. O self autêntico, no contexto da energia sexual feminina, representa a essência mais pura e poderosa da sua feminilidade. Não é a persona que você mostra para o mundo, não é o papel que você desempenha na sociedade como profissional, mãe, filha ou esposa. É algo muito mais profundo e primitivo, é sua força vital sexual em sua forma mais concentrada e autêntica. Jung descobriu que quando uma mulher está verdadeiramente conectada com seu self autêntico, ela irradia uma energia que ele chamou de luminosa, uma palavra que significa algo sagrado, misterioso e fascinante ao mesmo tempo. Essa energia não pode ser fingida, copiada ou imitada, porque vem de um lugar tão profundo da psique que transcende a consciência normal. O que torna isso ainda mais extraordinário é que Jung percebeu que o self autêntico feminino tem um efeito específico e poderoso na psique masculina.
Quando um homem se depara com uma mulher que está irradiando sua energia sexual autêntica, algo acontece em seu inconsciente que ele não consegue controlar nem explicar. É ativado nele o que Jung chamou de arquétipo do caçador primordial. Um instinto ancestral de busca e conquista que pode se tornar uma obsessão. A chave para entender isso está na forma como funciona o inconsciente coletivo. Jung explicava que existem padrões universais de comportamento que são compartilhados por toda a humanidade, independentemente de cultura, época ou geografia. Um desses padrões é a dinâmica sexual entre o masculino e o feminino, onde o homem é naturalmente atraído pela mulher, que representa para ele o mistério, a completude, o sagrado feminino. Mas aqui está o segredo crucial que a maioria das mulheres não compreende. Essa atração não acontece quando você tenta seduzi-lo conscientemente. Acontece quando você está tão conectada consigo mesma, tão preenchida pela sua própria energia sexual, que você não precisa de validação externa. É como se você se tornasse completa em si mesma. E essa completude é magneticamente atraente para o inconsciente masculino. O self autêntico opera através do que Jung chamou de energia libidinal, que não é apenas energia sexual no sentido físico, mas a força vital que move toda a existência. Quando uma mulher aprende a cultivar e direcionar conscientemente essa energia, ela se torna como um farol energético que atrai naturalmente os homens, sem esforço, sem técnicas de sedução óbvias, simplesmente por ser quem ela realmente é em sua essência mais profunda. Jung observou que nas sociedades antigas existiam rituais específicos para que as mulheres se conectassem com essa energia. Eram os cultos à deusa, os mistérios femininos, as práticas sagradas que permitiam à mulher acessar e irradiar seu poder sexual de forma consciente e dirigida. Na sociedade moderna, perdemos completamente o acesso a esses conhecimentos ancestrais e, por isso, tantas mulheres se sentem desconectadas de seu próprio poder de atração. O mecanismo funciona assim. Quando você está conectada ao seu self autêntico, você para de buscar validação masculina porque está preenchida por sua própria energia. Essa ausência de necessidade cria o que Jung chamou de vazio magnético, um espaço energético que o homem sente uma necessidade compulsiva de preencher. É como se sua completude criasse nele uma incompletude que só pode ser resolvida conquistando você. Este processo acontece completamente no nível inconsciente. O homem não sabe porque, de repente, você se tornou irresistível para ele. Ele não consegue explicar por que começou a pensar em você constantemente, porque sente uma necessidade urgente de ter sua atenção, de conquistar você. Tudo que ele sabe é que algo mudou, que você se tornou diferente, mais atraente, mais desejável, mais necessária. Jung também descobriu que o self autêntico feminino desperta no homem o que ele chamou de projeção da ânima. A ânima é a imagem feminina ideal que todo homem carrega em seu inconsciente, a mulher perfeita que ele busca inconscientemente durante toda a sua vida. Quando você está conectada ao seu self autêntico, você se torna uma tela onde ele pode projetar essa imagem ideal, te vendo não apenas como uma mulher real, mas como a materialização dos seus sonhos mais profundos. Mas esse processo só funciona quando sua energia está direcionada para dentro, para sua própria completude, não para fora, tentando conquistá-lo. É um paradoxo que Jung explicava como o poder da ausência presente. Você está fisicamente presente, mas energeticamente centrada em si mesma, criando uma tensão magnética irresistível. Estudos recentes de neurociência confirmam o que Jung já suspeitava há um século. Quando uma mulher está genuinamente conectada consigo mesma e não busca validação externa, isso ativa no cérebro masculino a liberação de dopamina,
o neurotransmissor do desejo e da busca. É como se ela se tornasse um enigma que ele precisa decifrar, um território que ele precisa conquistar, uma fonte de prazer que ele precisa acessar. A dopamina é liberada não quando ele te possui, mas quando ele te persegue. Por isso, homens perdem interesse quando você se torna muito disponível, muito previsível, muito fácil de conquistar. O cérebro dele para de liberar dopamina porque não há mais mistério, não há mais caça, não há mais desafio. O self autêntico cria exatamente o contrário. Um mistério permanente que mantém a dopamina sempre fluindo. Outro neurotransmissor envolvido é a serotonina, responsável pela sensação de bem-estar. Quando você está conectada ao seu self autêntico, você irradia uma energia de contentamento e paz interior, que é inconscientemente percebida pelo homem como sinal de que você é uma fonte de bem-estar. Ele começa a associar sua presença com sensações prazerosas, criando uma dependência química sutil, mas poderosa. A ocitocina, hormônio do vínculo e do apego, também é afetada. Mas ao contrário do que muitas mulheres pensam, ela não é liberada quando você se mostra carinhosa e disponível. É liberada quando ele sente que conquistou algo valioso, quando ele percebe que teve acesso a algo raro e especial. Sua energia autêntica faz com que qualquer interação com você se torne um prêmio, liberando ocitocina e criando vínculo profundo. Jung explicava que o self autêntico também ativa no homem padrões comportamentais ancestrais relacionados à seleção sexual. Em níveis primitivos do cérebro, ele percebe você como uma fêmea alfa, uma mulher de alto valor reprodutivo que precisa ser conquistada e protegida. Isso desperta nele instintos de provedor e protetor que se manifestam como necessidade de cuidar de você, de impressioná-lo, de se tornar indispensável em sua vida. A diferença entre uma mulher comum e uma mulher conectada ao seu self autêntico é que a primeira busca agradar, enquanto a segunda busca apenas ser autêntica. A primeira se adapta ao que ele quer, a segunda permanece fiel ao que ela é. E, paradoxalmente, é a segunda que desperta paixões obsessivas, porque representa para o inconsciente masculino algo raro em um mundo de mulheres que tentam agradar. É importante compreender que isso não tem nada a ver com arrogância ou frieza. O self autêntico é caloroso, amoroso, receptivo, mas a partir de um lugar de completude, não de necessidade. É como a diferença entre o sol que irradia luz, porque essa é sua natureza, e uma vela que queima tentando iluminar outros. O sol atrai naturalmente, a vela se consome no esforço. A maioria das mulheres comete um erro crucial que as afasta completamente de seu self autêntico. Elas tentam atrair o homem sendo mais disponíveis, mais atenciosas, mais carinhosas, mais compreensivas. Fazem isso achando que demonstrar valor vai despertar desejo, mas na verdade conseguem exatamente o contrário. Quanto mais se esforçam para serem desejáveis, menos desejáveis se tornam. Isso acontece porque esse esforço vem de um lugar de carência, de vazio interior, de necessidade de validação externa, e o inconsciente masculino detecta isso instantaneamente. Jung explicava que tentamos preencher nossa incompletude através do outro, mas isso aprofunda o desequilíbrio porque ativa nele o arquétipo do conquistado, não do conquistador. O homem precisa sentir que está caçando, perseguindo, conquistando algo valioso para que seu sistema de recompensa cerebral seja ativado. Quando você se oferece facilmente, quando está sempre disponível, quando faz todos os esforços de aproximação, você inverte completamente essa dinâmica natural. Ele se sente conquistado em vez de conquistador, e isso diminui drasticamente sua atração por você. Jung descobriu que o arquétipo masculino do caçador só é ativado quando existe algo digno de ser caçado.
E uma mulher conectada ao seu self autêntico representa exatamente isso. Algo raro, valioso, misterioso e desafiador. Não porque ela está fingindo ser difícil, mas porque ela genuinamente não precisa dele para se sentir completa. Essa completude não significa que você não quer um relacionamento ou que não sente desejo por ele. Significa que você quer a partir de um lugar de abundância, não de escassez. Você o deseja como um complemento à sua vida plena, não como uma solução para seu vazio interior. E essa diferença energética é percebida pelo inconsciente masculino de forma visceral e irresistível. Quando uma mulher opera a partir do self autêntico, ela naturalmente cria o que Jung chamou de tensão criativa. É uma energia que mantém o homem constantemente estimulado, sempre querendo mais, sempre buscando conquistar níveis mais profundos de intimidade e conexão. É como se ela fosse um livro fascinante que ele nunca termina de ler, sempre descobrindo novas camadas de mistério e beleza. Vou te contar agora 3 histórias reais de mulheres que descobriram como ativar seu self autêntico e transformaram completamente seus relacionamentos com homens que antes as ignoravam ou as davam por garantidas. Estas não são histórias de fantasia. São transformações reais, baseadas na aplicação prática dos princípios que Carl Jung identificou sobre o funcionamento da energia sexual feminina. Daniela tinha 41 anos e trabalhava como designer gráfica em uma agência conceituada de Brasília. Por fora, sua vida parecia perfeita. Apartamento próprio em uma área nobre da cidade, carro do ano, uma carreira que ela havia construído com muito esforço e dedicação. Seus amigos a viam como uma mulher independente e bem-sucedida, alguém que tinha tudo sob controle. Mas por dentro, Daniela carregava um vazio que nenhuma conquista profissional conseguia preencher. Havia 2 anos e meio, estava em um relacionamento com Paulo, um engenheiro de 38 anos que conheceu em uma festa de casamento. No início, Paulo a cortejava intensamente. Ligava todos os dias, mandava flores no escritório, fazia questão de apresentá-la para os amigos como a mulher da minha vida. Por 18 meses, viveram o que Daniela achava que era o amor da sua vida. Paulo era atencioso, carinhoso, e ela sentia que finalmente tinha encontrado o homem com quem queria construir uma família. Chegaram a conversar sobre casamento, sobre ter filhos, sobre comprar uma casa juntos. Daniela nunca tinha se sentido tão completa e feliz. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Paulo começou a demorar mais para responder suas mensagens. As ligações diárias se tornaram ligações de 2 em 2 dias, depois semanais. Quando estavam juntos, ele parecia distante, com a mente em outros lugares. Daniela perguntava se estava tudo bem, e ele sempre respondia que sim, que era apenas estresse do trabalho. A primeira grande crise veio numa sexta-feira à noite. Daniela tinha preparado um jantar especial para comemorar uma promoção que Paulo havia recebido. Passou a tarde inteira cozinhando o prato favorito dele. Arrumou a mesa com velas, comprou um vinho caro. Paulo chegou 2 horas atrasado. Comeu em silêncio e depois disse que estava cansado e queria ir embora. Quando Daniela perguntou o que estava acontecendo, Paulo explodiu. Disse que se sentia sufocado, que ela era muito intensa, muito grudenta, que ele precisava de espaço para respirar. Daniela ficou chocada. Ela não entendia como demonstrar amor e cuidado podia ser visto como algo negativo. A partir daquele dia, Paulo começou a se afastar ainda mais. Cancelava encontros em cima da hora, passava finais de semana inteiros sem dar notícias e, quando Daniela questionava, dizia que ela era neurótica e controladora. Daniela entrou em desespero. Começou a ligar mais, mandar mais mensagens, tentando reconectar com o Paulo apaixonado do início do relacionamento. Quanto mais Paulo se afastava, mais Daniela tentava se aproximar.
Ela começou a aceitar qualquer migalha de atenção que ele oferecesse. Se ele mandava uma mensagem de boa noite, ela ficava eufórica o dia inteiro. Se passava 3 dias sem falar com ela, Daniela não conseguia comer, não conseguia trabalhar, não conseguia pensar em outra coisa. Começou a mudar aspectos de si mesma, tentando reconquistá-lo. Paulo tinha comentado uma vez que gostava de mulheres mais esportivas. Então, Daniela se matriculou na academia, mesmo detestando exercícios. Ele havia elogiado uma atriz loira numa novela. Então, Daniela pintou o cabelo de loiro, mesmo preferindo seu castanho natural. Cada sugestão dele se tornava uma ordem que ela seguia religiosamente. Mas nada funcionava. Na verdade, quanto mais ela tentava agradar, mais Paulo se afastava. Ele começou a sair com amigos sem convidá-la, a fazer planos de viagem sozinho, a falar sobre sua necessidade de liberdade e espaço pessoal. Daniela sentia que estava perdendo a si mesma, tentando manter um relacionamento que estava claramente acabando. A gota d'água veio numa terça-feira à noite. Daniela havia passado o dia preparando uma surpresa para o aniversário de namoro deles. Organizou um piquenique no parque onde tiveram o primeiro encontro, com todas as comidas que ele gostava, fotos dos momentos felizes que haviam vivido juntos, até uma playlist com as músicas que marcaram o relacionamento. Quando Paulo chegou e viu toda a preparação, seu rosto se fechou. Ele se sentou pesadamente no banco e disse as palavras que destroçaram o coração de Daniela. A gente precisa conversar. Isso não está funcionando mais. Eu não consigo mais continuar assim. Acho que a gente deveria dar um tempo. Daniela sentiu o mundo desabar. Implorou para ele reconsiderar. Prometeu que mudaria tudo o que ele quisesse, que daria o espaço que ele precisava, que seria uma namorada melhor. Paulo olhou para ela com uma expressão que misturava pena e irritação e disse: Daniela, você é uma mulher incrível, mas eu não sinto mais atração por você. Não é sua culpa, é só que não consigo mais te ver como mulher. Você virou mais uma amiga. Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer agressão física poderia cortar. Não consigo mais te ver como mulher. Daniela saiu correndo do parque, deixando toda a surpresa preparada para trás, e chorou no carro por 2 horas seguidas antes de conseguir dirigir para casa. As semanas seguintes foram as piores da vida de Daniela. Ela não conseguia comer, perdeu 7 quilos em 1 mês, não conseguia se concentrar no trabalho e passava as madrugadas stalkeando o Instagram de Paulo, procurando sinais de que ele pudesse estar saindo com outra pessoa. Cada foto dele sorrindo com amigos era como uma punhalada no peito. Daniela tentou de tudo para reconquistá-lo. Mandou mensagens longas, explicando o quanto o amava. Deixou presentes na portaria do prédio dele, até apareceu no bar que ele frequentava com amigos, fingindo que estava lá por acaso. Paulo a tratava com educação fria, mas era óbvio que ela havia se tornado um incômodo em sua vida. Foi durante uma dessas madrugadas insones que Daniela encontrou um vídeo no YouTube sobre os estudos de Carl Jung sobre energia sexual feminina. Inicialmente, achou que seria mais um desses conselhos superficiais sobre como reconquistar seu ex, mas algo na explicação sobre o self autêntico chamou sua atenção. O vídeo explicava que quando uma mulher está conectada com sua energia sexual autêntica, ela para de perseguir e começar a atrair. Que o homem só sente desejo genuíno quando precisa conquistar, não quando é conquistado. E que a tentativa de agradar sempre afasta, porque vem de um lugar de necessidade, não de completude. Daniela percebeu que tinha feito exatamente tudo errado. Tinha passado meses tentando provar seu valor para Paulo, quando deveria ter estado cultivando seu próprio valor interno. Tinha se tornado dependente da validação dele, quando deveria ter permanecido centrada em si mesma. Foi então que Daniela descobriu o primeiro princípio do self autêntico: magnetismo natural.
Este princípio consiste em retirar completamente sua energia da perseguição ao homem e redirecioná-la para seu próprio crescimento e preenchimento interior. Não é um joguinho de se fazer de difícil, é uma transformação genuína de prioridades. Daniela começou implementando um período de desintoxicação total de 21 dias. Deletou o número de Paulo do celular, parou de segui-lo nas redes sociais e se comprometeu a não fazer nenhum contato durante esse período. Sempre que sentia vontade de mandar uma mensagem, ela escrevia em um diário particular, externalizando os sentimentos sem direcioná-los para ele. Paralelamente, começou a criar novos rituais de conexão consigo mesma. Todas as manhãs, antes de verificar o celular, dedicava 20 minutos a simplesmente sentar em silêncio, respirar conscientemente e se perguntar: o que minha alma precisa hoje? Não buscava respostas lógicas, apenas permitia que sensações e intuições emergissem naturalmente. Se inscreveu em aulas de dança contemporânea, algo que sempre teve curiosidade, mas nunca havia experimentado. Nos primeiros dias, sentia-se estranha e descoordenada, mas aos poucos começou a perceber como o movimento liberava tensões emocionais que ela nem sabia que carregava. A dança se tornou uma forma de reconectar com seu corpo e sua sensualidade de maneira saudável e não dependente de validação externa. Iniciou também um diário onde explorava seus sentimentos mais profundos, sem censura nem julgamento. Escrevia sobre suas frustrações, seus medos, seus sonhos, suas fantasias, tudo que havia reprimido durante os meses em que sua vida girava inteiramente ao redor de Paulo. Gradualmente, começou a redescobrir aspectos de si mesma que havia abandonado. Reconectou com amigas que havia negligenciado durante o relacionamento. Marcou jantares, saídas para o cinema, viagens de final de semana. Descobriu que havia se isolado socialmente sem perceber, colocando Paulo como centro absoluto de sua vida social. Ao retomar essas conexões, sentia-se menos dependente emocionalmente de um único homem. Criou um espaço sagrado em seu apartamento para momentos de silêncio e contemplação. Era um cantinho com almofadas, velas, cristais, livros inspiradores, onde se refugiava toda noite para processar o dia e se conectar com sua essência mais profunda. Esse ritual noturno se tornou seu momento favorito do dia. O mais importante foi que Daniela aprendeu a honrar seus ciclos emocionais sem se julgar. Se sentia tristeza, permitia-se sentir tristeza plenamente. Se sentia raiva, expressava essa raiva de forma saudável, através da dança, da escrita ou de exercícios físicos intensos. Parou de tentar ser sempre positiva e otimista, aceitando que era humana e que ter emoções desconfortáveis era natural e necessário. Aos poucos, algo extraordinário começou a acontecer. Daniela parou de sentir aquela ansiedade constante relacionada a Paulo. Parou de checar compulsivamente o celular esperando mensagens dele. Parou de acordar com ele sendo o primeiro pensamento e de dormir com ele sendo o último. Sua mente estava se libertando da obsessão. E mais do que isso, Daniela começou a se sentir mais atraente, mais confiante, mais misteriosa. Colegas de trabalho começaram a comentar que ela estava diferente, mais radiante. Homens desconhecidos começaram a puxar papo com ela em lugares onde isso nunca acontecia antes. Ela estava inconscientemente irradiando uma energia magnética nova. 6 semanas depois de iniciar a aplicação do magnetismo natural, numa sexta-feira às 10 da noite, Daniela ouviu a campainha tocar. Quando abriu a porta, Paulo estava lá, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Havia algo de vulnerável, quase desesperado em seus olhos. "Oi, Daniela", ele disse, a voz ligeiramente trêmula. "Eu sei que você não esperava me ver aqui. Eu não esperava estar aqui, mas eu não consegui mais ficar longe." Daniela sentiu um misto de surpresa e satisfação, mas dessa vez
não se desarmou completamente como teria feito antes. Havia uma nova força interior que a mantinha centrada mesmo diante da situação que havia desejado por tanto tempo. Não sei o que aconteceu, Paulo continuou, mas algo mudou. Não consigo explicar, mas nas últimas semanas você tem estado constantemente na minha cabeça. É como se eu tivesse perdido algo extremamente valioso e só agora tivesse percebido. Ele pausou, passou a mão pelos cabelos nervosamente e continuou. Tentei me distrair, sair com outros amigos. Até comecei a conversar com outras mulheres, mas nada funcionou. Tinha sempre um vazio, uma inquietação que não conseguia explicar. Então percebi que esse vazio tinha a sua forma. Durante esses meses de separação, Paulo confessou, eu achei que estava me sentindo livre, independente, mas na verdade estava apenas dormindo emocionalmente. E nas últimas semanas, é como se eu tivesse acordado de repente e percebido que havia deixado escapar a mulher mais incrível que já conheci. Daniela o escutou em silêncio, observando como ele parecia diferente. Mais humano, mais vulnerável, mais real do que havia sido nos últimos meses do relacionamento. Era como se a ausência dela tivesse quebrado uma barreira em seu peito e permitido que emoções genuínas emergissem. Sei que não tenho direito de pedir isso depois de tudo o que aconteceu, Paulo disse, mas queria saber se poderíamos conversar. Não para voltar como antes, porque percebi que antes eu não sabia valorizar o que tinha. Queria a chance de te conhecer de novo, de forma diferente. Daniela sorriu suavemente e convidou Paulo para entrar. Mas dessa vez, a dinâmica estava completamente invertida. Era ele que buscava, que perseguia, que precisava provar seu valor para ela. Era ele que estava vulnerável e inseguro, enquanto ela permanecia centrada e no controle de suas emoções. Conversaram até às 3 da madrugada. Paulo falou sobre como havia percebido que a tratara mal, como havia dado por garantido o amor dela, como só agora entendia a raridade do que haviam compartilhado. Daniela o escutou com compaixão, mas sem desespero, sem necessidade de aproveitar imediatamente a oportunidade para reconquistá-lo. Não foi apenas uma reconciliação passageira. O relacionamento renasceu em um nível completamente novo, com Paulo assumindo o papel de perseguidor apaixonado e Daniela mantendo sua posição de mulher centrada que permite ser conquistada, mas não suplica por amor. 6 meses depois, Paulo a pediu em casamento, confessando que só então havia entendido o que era estar verdadeiramente apaixonado por uma mulher. A transformação de Daniela não foi um acaso nem um golpe de sorte. Foi o resultado direto da aplicação consciente dos princípios do self autêntico que Jung identificou como fundamentais para ativar o magnetismo sexual feminino. E o que funcionou com ela pode funcionar com qualquer mulher que esteja disposta a fazer a jornada de volta para sua própria essência. Aline tinha 57 anos e trabalhava como fisioterapeuta em uma clínica conceituada de São José dos Campos. Era uma mulher que sempre foi admirada pela competência profissional e pela elegância natural, mas que aos 57 anos se sentia completamente invisível para os homens. Havia 5 anos estava divorciada de um casamento de 22 anos que terminou quando descobriu que o ex-marido tinha uma amante 20 anos mais nova. Depois do divórcio, Aline tentou alguns relacionamentos, mas todos foram experiências frustrantes. Os homens da sua idade pareciam interessados apenas em mulheres mais jovens, e ela se sentia como se tivesse uma data de validade vencida para o amor e o romance. Gradualmente, foi se convencendo de que sua fase romântica havia terminado e que deveria aceitar uma vida focada apenas na carreira e nos filhos já adultos. Foi nesse estado de resignação que conheceu Rodrigo, um arquiteto de 52 anos que frequentava a mesma academia que ela.
Rodrigo era exatamente o tipo de homem que Aline sempre achou atraente, inteligente, bem-sucedido, sofisticado, com aquele charme maduro que só homens experientes possuem. Eles se cumprimentavam educadamente na academia, trocavam algumas palavras sobre exercícios ou sobre o trânsito, mas nunca nada além de cortesia superficial. Durante 2 anos inteiros, Aline nutriu uma paixão secreta por Rodrigo. Ela mudou seus horários na academia para coincidir com os dele, se arrumava especialmente nos dias que sabia que o encontraria e fantasiava sobre conversas profundas que nunca aconteciam. Rodrigo a tratava com cordialidade, mas era óbvio que não havia como uma possibilidade romântica. Aline tentou de várias formas sutis demonstrar interesse. Usava roupas mais justas na academia, fazia comentários que poderiam abrir espaço para conversas mais pessoais. Até chegou a pedir ajuda com alguns exercícios, apenas para ter uma desculpa para interagir com ele. Mas Rodrigo permanecia educado e distante, claramente não captando ou não correspondendo aos sinais. A situação se tornou particularmente dolorosa quando Aline descobriu que Rodrigo estava namorando uma psicóloga de 42 anos que também frequentava a academia. Ver os dois juntos, observar como ele olhava para a namorada com interesse e desejo, e depois receber dela apenas cumprimentos educados, foi devastador para a autoestima de Aline. Ela começou a evitar os horários em que sabia que encontraria o casal, e gradualmente foi desenvolvendo uma amargura em relação aos homens maduros que pareciam incapazes de valorizar mulheres da mesma faixa etária. Sentia-se rejeitada não apenas por Rodrigo, mas por toda uma categoria de homens que considerava seus pares naturais. Foi durante esse período de desânimo que Aline assistiu a um vídeo sobre os arquétipos junguianos e o conceito de energia sexual feminina autêntica. O vídeo explicava que a idade cronológica tem muito menos importância na atração sexual do que a conexão da mulher com sua própria vitalidade e magnetismo interior. Aline descobriu o princípio do poder sem esforço, que consiste em irradiar confiança e sensualidade a partir de um lugar de aceitação completa de si mesma, não de tentativas de impressionar ou agradar homens específicos. É o poder que vem da mulher que se sabe valiosa, independentemente de validação externa. O primeiro passo foi Aline parar completamente de tentar impressionar Rodrigo ou qualquer outro homem. Ela mudou seu foco dos exercícios de ficar mais atraente para exercícios que genuinamente a faziam se sentir forte e vital. Trocou a preocupação com a aparência pela preocupação com a energia e a disposição física. Começou a frequentar a academia não nos horários de Rodrigo, mas nos horários que eram mais convenientes para sua rotina. Parou de se arrumar especialmente para impressionar e começou a usar roupas que a faziam se sentir confortável e autêntica. O resultado foi que ela se tornou mais natural e menos forçada em suas interações sociais. Aline também iniciou um processo de reconciliação com sua idade e com as mudanças naturais do seu corpo. Em vez de tentar parecer mais jovem, começou a cultivar o tipo de beleza que só mulheres maduras podem ter. A elegância que vem da experiência, a sensualidade que vem da autoconfiança, o mistério que vem de uma vida plenamente vivida. Parou de frequentar lugares e eventos na expectativa de conhecer homens e começou a fazer atividades que genuinamente a interessavam. Se inscreveu em um curso de História da Arte, começou a fazer aulas de culinária francesa, retomou a leitura de literatura que havia abandonado durante os anos de casamento e maternidade intensiva.
O mais importante foi que Aline desenvolveu uma nova relação com sua sexualidade. Durante anos, havia se sentido constrangida com seus desejos e fantasias, achando que mulheres da sua idade deveriam ser mais comportadas ou menos interessadas em romance e sedução. Mas começou a aceitar que desejo sexual é uma energia vital que não tem data de expiração. Criou rituais pessoais para cultivar sua energia sensual, banhos demorados com óleos aromáticos, massagens com cremes luxuosos, músicas sensuais enquanto se arrumava, momentos de contemplação da própria beleza no espelho sem críticas destrutivas. Gradualmente, começou a se sentir mais confortável e confiante em sua própria pele. O resultado foi uma transformação sutil, mas profunda. Aline começou a irradiar uma energia diferente, mais misteriosa, mais confiante, mais centrada em si mesma. Pessoas começaram a comentar que ela estava diferente, mais radiante. Homens de diferentes idades começaram a demonstrar interesse, mas ela não se desesperava mais para agarrar qualquer oportunidade. 3 meses depois de iniciar essa transformação interior, algo extraordinário aconteceu. Aline estava saindo da academia numa terça-feira à noite, quando Rodrigo a abordou no estacionamento. Mas dessa vez havia algo diferente em sua postura. Ele parecia nervoso, quase tímido. "Aline", ele disse, "desculpa te abordar assim, mas eu queria falar com você há algumas semanas e não sabia como." Ela o olhou com curiosidade genuína, sem a ansiedade desesperada que teria sentido meses antes. "Eu não sei se você percebeu", Rodrigo continuou, "mas eu terminei meu namoro há 1 mês e desde então não consigo parar de reparar em você. Tem algo diferente, mais magnético." Ele pausou, claramente buscando as palavras certas. "Sei que a gente se conhece há anos, mas é como se eu estivesse te vendo pela primeira vez. Você tem uma energia que me chama a atenção de uma forma que eu não consigo explicar. É como se você tivesse descoberto algum segredo sobre como ser mulher que eu nunca tinha percebido antes." Aline sorriu suavemente, sentindo uma satisfação profunda, mas sem o desespero que teria sentido se essa situação tivesse acontecido 2 anos antes. "Que interessante, Rodrigo", ela respondeu com uma voz calma e confiante. "O que exatamente mudou na sua percepção?" "Essa é a questão", ele disse. "Não sei explicar. Só sei que você me intriga de uma forma que não acontecia antes. Tem uma confiança, uma maturidade sensual que é irresistível." Ele hesitou e então perguntou: "Você gostaria de jantar comigo amanhã? Tenho a sensação de que uma conversa entre nós seria muito mais interessante do que eu jamais imaginei." Aline aceitou o convite, mas sem pressa, sem euforia excessiva, mantendo a postura centrada que havia cultivado durante meses. O jantar foi uma revelação para ambos. Rodrigo confessou que sempre a achou atraente, mas que sua energia anterior parecia necessitada demais, o que inconscientemente o afastava. "Agora você tem algo que eu não sei definir", ele disse durante o jantar. "É como se você não precisasse da minha aprovação para se sentir valiosa. Isso me faz querer conquistar sua aprovação desesperadamente." Era exatamente o que Jung descrevia sobre a inversão da dinâmica de poder quando a mulher se conecta ao seu self autêntico. O relacionamento que se desenvolveu entre eles foi completamente diferente de qualquer coisa que Aline havia vivenciado antes. Rodrigo assumiu o papel de perseguidor romântico, planejando encontros especiais, mandando flores, fazendo questão de impressioná-la. Ele confessou que aos 52 anos estava experimentando uma intensidade romântica que não sentia desde a juventude. 1 ano depois, Rodrigo se mudou para a casa de Aline, dizendo que havia finalmente encontrado uma mulher que combinava maturidade emocional com mistério e sensualidade. "Você me mostrou que existe um tipo de beleza feminina que só pode existir depois dos 50, ele disse.
É uma beleza que vem de dentro, que não pode ser imitada nem fingida. A transformação de Aline provou que o self autêntico não tem idade. Uma mulher conectada com sua energia sexual verdadeira pode ser magnética aos 20, aos 40, aos 60 ou aos 80 anos. O segredo não está em tentar parecer mais jovem, mas em irradiar a plenitude e a confiança que vem de aceitar completamente quem se é. Carolina era uma executiva de 57 anos, que ocupava um cargo de diretoria numa multinacional no centro de São Paulo. Havia passado os últimos 10 anos completamente focada na carreira, depois de um divórcio complicado. E aos 57 anos se sentia realizada profissionalmente, mas completamente desconectada de sua feminilidade. Seu chefe, Ricardo, um homem de 50 anos, elegante e intelectual, sempre foi cordial, mas profissionalmente distante. Durante 3 anos, trabalhando na mesma empresa, nunca havia demonstrado nenhum interesse pessoal por Carolina ou por qualquer outra colega. Era conhecido por ser extremamente sério e focado apenas nos resultados. Carolina sempre achou Ricardo atraente, mas nunca considerou a possibilidade de haver algo além do profissional entre eles. A dinâmica da empresa era bastante formal, e Ricardo mantinha uma postura impecavelmente profissional com todos os funcionários. Quando Carolina descobriu o princípio da retirada estratégica, decidiu experimentá-lo no ambiente de trabalho. Este princípio consiste em criar mistério através de uma presença sutil, mas memorável, sendo cordial, mas nunca totalmente disponível, irradiando competência e confiança sem buscar aprovação. Carolina começou a chegar pontualmente às reuniões, contribuir de forma inteligente e estratégica, mas sem se estender desnecessariamente ou tentar impressionar. Parou de ficar até tarde apenas para mostrar dedicação e começou a sair no horário correto, demonstrando que tinha uma vida rica fora do escritório. Criou uma aura de mistério sutil ao fazer comentários interessantes sobre arte, literatura ou viagens durante conversas casuais, mas sem elaborar demais. Deixava Ricardo e outros colegas curiosos sobre suas experiências pessoais, sem satisfazer completamente essa curiosidade. 3 semanas depois, Ricardo começou a encontrar desculpas para prolongar conversas com Carolina. Pedia opiniões sobre assuntos que não necessariamente precisavam da contribuição dela. Marcava reuniões individuais que poderiam ser resolvidas por e-mail e demonstrava um interesse crescente pela perspectiva dela sobre diversos temas. Um dia, Ricardo comentou durante uma reunião: Carolina tem uma forma única de ver as situações. Tem uma profundidade de análise que me impressiona. Era a primeira vez em 3 anos que ele fazia um comentário pessoal sobre qualquer funcionário. Na semana seguinte, Ricardo a convidou para um almoço de trabalho, que naturalmente evoluiu para uma conversa pessoal. Ele confessou que estava intrigado pela personalidade dela, que percebia camadas de complexidade que despertavam sua curiosidade. 2 meses depois, Ricardo e Carolina estavam namorando discretamente, com ele assumindo completamente o papel de perseguidor apaixonado. Ele dizia que nunca havia se interessado romanticamente por colegas de trabalho, mas que Carolina tinha algo magnético que o fascinava. Estas 3 histórias demonstram como o self autêntico funciona independentemente da idade, situação ou contexto. O que Daniela, Aline e Carolina descobriram foram princípios universais sobre energia sexual feminina que podem ser aplicados por qualquer mulher disposta a fazer a jornada de reconexão com sua essência mais poderosa. O primeiro princípio que todas essas mulheres aplicaram foi o magnetismo natural. Este princípio parece contraditório à primeira vista. Como sua presença pode ter mais poder quando você está ausente? Mas esta é justamente a magia deste conceito junguiano que opera nas camadas mais profundas do inconsciente masculino.
Quando você pratica magnetismo natural, algo extraordinário acontece na psique do homem. Jung explicava que o homem projeta sua ânima, sua imagem feminina ideal, na mulher que desperta seu interesse romântico, mas essa projeção só se ativa com intensidade máxima quando existe um espaço energético, uma distância que permite que a imaginação dele preencha as lacunas com fantasias e idealizações. É como se sua ausência física criasse um vazio magnético que ele sente uma necessidade compulsiva de preencher. Não é manipulação psicológica, é um fenômeno natural do funcionamento do inconsciente coletivo. Quando você está energeticamente ausente, você se torna um território inexplorado que desperta nele o instinto ancestral de caça e conquista. O mecanismo funciona assim. Em vez de persegui-lo com mensagens, ligações, tentativas de aproximação, você retira completamente sua energia da dinâmica de perseguição e redireciona essa energia para seu próprio crescimento e preenchimento interior. Você para de tentar conquistá-lo e começa a conquistar a si mesma. Essa retirada energética cria no inconsciente masculino uma sensação de perda que ele não consegue explicar racionalmente. É como se algo valioso tivesse saído de sua vida, mesmo que vocês nunca tenham tido um relacionamento consolidado. Ele começa a sentir sua falta antes mesmo de ter te possuído completamente. Jung descobriu que o homem só valoriza genuinamente aquilo que precisa conquistar. Quando você está sempre disponível, sempre acessível, sempre respondendo imediatamente, você remove completamente o elemento de desafio que mantém o interesse masculino ativo. O cérebro dele para de liberar dopamina porque não há mais território para explorar. Mas quando você aplica magnetismo natural, você se torna um enigma que ele precisa decifrar. Cada interação com você se torna preciosa porque é rara. Cada momento de atenção que você concede se torna um prêmio pelo qual ele precisa se esforçar. Isso mantém o sistema de recompensa cerebral dele constantemente ativado. O aspecto mais importante do magnetismo natural é que não é uma técnica que você aplica superficialmente, fingindo desinteresse, enquanto por dentro está desesperada. É uma transformação genuína de prioridades, onde você realmente se torna mais interessada em si mesma do que nele. Para aplicar este princípio na prática, você precisa estabelecer um período de desintoxicação emocional de no mínimo 21 dias, onde não faz nenhum contato com ele. Delete o número do telefone. Pare de segui-lo nas redes sociais. Não apareça em lugares que sabe que vai encontrá-lo. Este é o período de retirada energética. Paralelamente, você precisa criar novos rituais de conexão consigo mesma. Acorde 20 minutos mais cedo para meditar ou escrever em um diário. Inscreva-se naquela atividade que sempre quis experimentar, mas nunca teve coragem. Reconecte com amigas que negligenciou durante o período em que estava obcecada por ele. O objetivo é que você genuinamente se torne mais interessante para si mesma do que ele é para você. Quando isso acontece, você irradia uma energia de completude que é magneticamente atraente para o inconsciente masculino. Marina, uma veterinária de 35 anos de Recife, aplicou este princípio com um colega de profissão por quem estava apaixonada há 8 meses. Durante esse período, ela havia tentado todas as formas óbvias de sedução. Se oferecia para ajudar com casos difíceis, sempre estava disponível quando ele precisava de alguma coisa, até chegou a levar café e doces para o consultório dele. Quanto mais Marina se esforçava, mais Tiago a tratava como uma amiga prestativa, mas nunca como uma possibilidade romântica. A situação se tornou constrangedora quando Marina descobriu que Tiago estava interessado em uma recepcionista de 22 anos que havia começado a trabalhar na clínica. Foi quando Marina decidiu aplicar magnetismo natural.
parou completamente de fazer qualquer esforço para impressionar Tiago. Não se ofereceu mais para ajudá-lo. Não iniciou mais conversas desnecessárias. E quando ele tentava puxar assunto, ela respondia educadamente, mas não prolongava a interação. Redirecionou toda a energia que gastava pensando em Tiago para um projeto pessoal que havia adiado: montar seu próprio consultório veterinário. Começou a trabalhar nisso nas horas vagas, pesquisando locais, fazendo planos de negócio, entrando em contato com fornecedores. Em 3 semanas, Tiago começou a notar a mudança. Marina parecia mais distante, mais misteriosa, mais focada em seus próprios projetos. Ele começou a fazer comentários sobre como ela estava diferente e a demonstrar curiosidade sobre o que estava acontecendo na vida dela. 6 semanas depois, Tiago a procurou depois do expediente e confessou que não conseguia parar de pensar nela. Não sei o que mudou, Marina, mas você virou um enigma para mim. Antes eu te via como uma colega legal, agora eu fico obcecado tentando entender o que se passa na sua cabeça. O magnetismo natural não é sobre se fazer de difícil de forma artificial. É sobre genuinamente se tornar uma pessoa mais interessante e completa, que não precisa de validação externa para se sentir valiosa. Quando isso acontece, você naturalmente se torna mais atraente para todos os homens ao seu redor. O segundo princípio fundamental é o poder sem esforço. Este conceito está relacionado ao que Jung chamava de presença luminosa, uma qualidade energética que algumas mulheres possuem de comandar atenção e respeito sem precisar fazer nada óbvio para consegui-lo. Mulheres com poder sem esforço não tentam impressionar homens com sua beleza, sua inteligência ou suas conquistas. Elas simplesmente são quem são de forma tão autêntica e confiante que isso naturalmente desperta admiração e interesse. É como se elas tivessem um campo magnético invisível que atrai pessoas para elas. O segredo está em operar a partir de um lugar de abundância interior, não de escassez. Quando você sabe que é valiosa, independentemente da opinião de qualquer homem, você irradia uma confiança que é inconscientemente percebida como altamente atraente. É a diferença entre a mulher que precisa provar seu valor e a mulher que simplesmente sabe qual é seu valor. Jung observou que o poder sem esforço desperta no homem o que ele chamou de complexo de inferioridade compensatório. Quando ele encontra uma mulher que claramente não precisa da validação dele para se sentir bem consigo mesma, isso ativa nele uma necessidade inconsciente de conquistar essa validação. É como se a confiança dela fizesse com que ele se questionasse se é digno da atenção dela. Isso inverte completamente a dinâmica normal onde a mulher busca a aprovação masculina. De repente, é ele que precisa provar que merece estar na presença de uma mulher tão segura de si. Para desenvolver poder sem esforço, você precisa identificar as áreas da sua vida onde você busca aprovação externa e gradualmente se tornar sua própria fonte de validação. Se você se arruma para impressionar homens, comece a se arrumar apenas para se sentir bem consigo mesma. Se você fala sobre suas conquistas para impressionar, comece a falar sobre elas apenas quando genuinamente relevante para a conversa. O aspecto mais importante é desenvolver o que Jung chamava de amor próprio incondicional. Isso não significa arrogância ou narcisismo, mas uma aceitação profunda de quem você é, incluindo suas imperfeições e limitações. Quando você para de tentar ser perfeita e aceita ser humana, você se torna paradoxalmente mais atraente. Patrícia, uma advogada de 43 anos de Porto Alegre, sempre teve dificuldades nos relacionamentos porque tentava constantemente impressionar os homens com sua inteligência e sucesso profissional.
Em encontros, falava excessivamente sobre casos importantes que havia ganhado, sobre clientes famosos, sobre sua pós-graduação no exterior. Os homens inicialmente ficavam impressionados, mas rapidamente perdiam interesse. Patrícia não entendia por que isso acontecia, já que achava que demonstrar competência seria atraente. O problema é que sua necessidade de impressionar transmitia insegurança, não confiança. Quando Patrícia descobriu o princípio do poder sem esforço, começou a mudar sua abordagem em encontros. Em vez de falar sobre suas conquistas profissionais, começou a falar sobre coisas que genuinamente a apaixonavam: literatura, culinária, viagens. Parou de tentar provar que era inteligente e permitiu que sua inteligência emergisse naturalmente através de conversas interessantes. O resultado foi transformador. Homens começaram a dizer que ela era magnética e fascinante. Um deles comentou: "Você tem uma confiança que não precisa ser proclamada. É óbvia, e isso me faz querer conquistar sua admiração." O terceiro princípio é a retirada estratégica. Este conceito está baseado na descoberta de Jung de que o inconsciente masculino funciona através de ciclos de tensão e resolução. O homem precisa sentir que existe algo para conquistar, um território para explorar, um mistério para resolver. Retirada estratégica não é joguinho de se fazer de difícil ou técnicas manipulativas. É uma retirada genuína da sua energia quando você percebe que está dando demais sem receber reciprocidade adequada. É um movimento de autorrespeito e autopreservação que, paradoxalmente, desperta mais interesse do que qualquer tentativa de sedução ativa. O mecanismo funciona porque cria escassez onde antes havia abundância. Se você sempre está disponível para ele, sua atenção perde valor. Mas quando você se retira estrategicamente, sua atenção se torna preciosa e disputada. É a lei básica da oferta e procura aplicada às relações humanas. Jung explicava que a retirada estratégica ativa no homem o arquétipo do caçador. Quando você para de perseguir e começa a se afastar, você desperta nele instintos primitivos de caça que estavam dormentes. De repente, ele se torna o perseguidor e você se torna a presa valiosa que precisa ser conquistada. O timing é crucial na retirada estratégica. Você não se retira no primeiro sinal de desinteresse, mas quando há um padrão consistente de você dar mais do que recebe. Se você sempre inicia conversas, sempre faz os planos, sempre se esforça mais, é hora de se retirar estrategicamente. A retirada deve ser elegante e digna, nunca raivosa ou ressentida. Você simplesmente para de iniciar contato e se torna menos disponível para os contatos que ele inicia. Não explica o que está fazendo, não ameaça, não dá ultimatos. Simplesmente se afasta energeticamente e observa como ele reage. Fernanda, uma enfermeira de 29 anos do Rio de Janeiro, estava há 4 meses em uma relação indefinida com Bruno, um engenheiro que ela conheceu em um aplicativo. Ele era carinhoso quando estavam juntos, mas nunca assumiu o relacionamento oficialmente e constantemente cancelava encontros em cima da hora. Fernanda sempre aceitava as desculpas dele e se mostrava compreensiva, achando que assim demonstrava maturidade. Mas percebia que Bruno a tratava como uma opção conveniente, não como uma prioridade. Foi quando decidiu aplicar retirada estratégica. Parou de aceitar encontros de última hora, começou a fazer planos próprios nos finais de semana e, quando Bruno tentava marcar algo sem antecedência, respondia educadamente que já tinha compromissos. Não explicou a mudança de comportamento, simplesmente começou a valorizar seu próprio tempo. Em 2 semanas, Bruno começou a demonstrar uma urgência que nunca havia mostrado antes. Começou a planejar encontros com antecedência, a ser mais presente nas conversas e até trouxe à tona o assunto de oficializar o relacionamento.
Fernanda, eu percebi que você é muito mais importante para mim do que eu estava admitindo, ele confessou. O quarto princípio é fronteiras inquebrantáveis. Este conceito está relacionado ao que Jung identificou como essencial para manter a tensão sexual saudável em qualquer relacionamento. A capacidade da mulher de dizer não quando necessário e manter sua individualidade mesmo dentro de uma relação amorosa. Fronteiras inquebrantáveis não significa ser rígida ou inflexível, mas ter limites claros sobre o que você aceita e o que não aceita em termos de comportamento masculino. É a capacidade de se afastar de situações que não te servem, mesmo quando há sentimentos envolvidos. Jung descobriu que homens inconscientemente testam as fronteiras femininas para avaliar se a mulher tem valor próprio ou se é facilmente manipulável. Uma mulher sem fronteiras claras é percebida como desesperada e de baixo valor, enquanto uma mulher com fronteiras firmes é vista como desafiadora e valiosa. As fronteiras devem ser comunicadas através de ações, não de palavras. Se ele te trata com desrespeito e você continua aceitando, você está comunicando que esse comportamento é aceitável. Mas se você se afasta imediatamente quando não é tratada adequadamente, você comunica que tem padrões altos. O aspecto mais importante das fronteiras inquebrantáveis é que elas vêm de um lugar de amor próprio, não de raiva ou ressentimento. Você não estabelece fronteiras para puni-lo, mas para proteger sua própria energia e dignidade. É um ato de autorrespeito que paradoxalmente aumenta o respeito que ele sente por você. Cada um desses princípios trabalha sinergicamente com os outros para criar um campo energético poderoso ao seu redor. Quando você combina magnetismo natural, poder sem esforço, retirada estratégica e fronteiras inquebrantáveis, você se torna uma força magnética que atrai homens de qualidade sem esforço consciente. Agora que você conhece os 4 princípios fundamentais do self autêntico, é crucial entender como integrá-los em sua vida diária para que se tornem não apenas técnicas que você aplica ocasionalmente, mas um novo modo de ser que emana naturalmente de você. A transformação real acontece quando esses princípios se tornam parte da sua identidade, não estratégias que você precisa lembrar de usar. O primeiro passo é estabelecer um ritual diário que conecte você com sua energia sexual autêntica. Toda manhã, antes de verificar seu celular ou se envolver com as demandas externas do dia, dedique 15 minutos a este ritual de reconexão interior. Sente-se em um lugar tranquilo da sua casa. Pode ser sua cama, uma poltrona perto da janela ou até mesmo o chão com uma almofada. O importante é que seja um espaço onde você se sinta segura e não será interrompida. Feche os olhos e leve sua atenção à sua respiração natural, sem tentar modificá-la, apenas observando como o ar entra e sai do seu corpo. Depois de alguns minutos de respiração consciente, coloque uma das mãos no seu coração e a outra no seu baixo ventre. Essas são as 2 regiões do corpo onde Jung identificou que reside a energia sexual feminina mais poderosa. Sinta o calor das suas mãos nessas áreas e imagine que está despertando uma energia dourada que habita esses centros. Pergunte-se silenciosamente: como me sinto hoje? O que minha essência feminina precisa neste momento? Não busque respostas lógicas ou racionais. Permita que sensações, imagens, palavras ou intuições surjam espontaneamente. Pode ser uma necessidade de mais tempo na natureza, de expressar criatividade, de ter momentos de silêncio ou de conectar-se com amigas. Visualize uma luz dourada se expandindo a partir do seu coração e do seu centro sexual, preenchendo todo o seu corpo com essa energia magnética. Imagine que essa luz se estende além dos limites físicos do seu corpo,
criando um campo energético ao seu redor que naturalmente atrai experiências positivas e pessoas que reconhecem seu valor. Termine o ritual fazendo uma afirmação silenciosa. Eu sou uma mulher completa e magnética. Minha energia sexual é sagrada e poderosa. Eu atrajo naturalmente aquilo que está alinhado com meu bem-estar mais elevado. Abra os olhos lentamente e comece seu dia a partir deste lugar de conexão interior. Para integrar o magnetismo natural na sua rotina diária, estabeleça períodos específicos de desintoxicação digital relacionados a homens que despertam sua ansiedade romântica. Se você tem o hábito de checar obsessivamente as redes sociais de alguém específico, programe horários determinados do dia para usar o celular. E fora desses horários, mantenha o aparelho em modo avião ou em outro cômodo. Toda vez que sentir vontade de mandar uma mensagem impulsiva para ele, redirecione essa energia para uma atividade que nutra seu crescimento pessoal. Pode ser escrever em um diário, fazer exercícios físicos, ligar para uma amiga, ler algumas páginas de um livro inspirador ou trabalhar em um projeto criativo pessoal. Crie novos rituais semanais que não tenham nenhuma relação com homens ou relacionamentos românticos. Pode ser uma aula de dança, um curso de idiomas, sessões de terapia, caminhadas na natureza ou encontros regulares com amigas. O objetivo é construir uma vida tão rica e interessante que você naturalmente se torne menos dependente de validação masculina. Para desenvolver poder sem esforço, pratique o que Jung chamava de presença consciente em suas interações sociais. Em vez de tentar impressionar as pessoas com histórias sobre suas conquistas ou tentativas de ser engraçada ou interessante, foque em estar genuinamente presente na conversa. Escute mais do que fala. Faça perguntas interessantes sobre a outra pessoa e permita que sua personalidade emerja naturalmente através da forma como você responde e interage. Quando você para de tentar ser impressionante e simplesmente é quem você se torna paradoxalmente mais fascinante. Desenvolva o hábito de tomar decisões baseadas no que você genuinamente quer, não no que você acha que vai impressionar outros. Se prefere ficar em casa lendo a sair para uma festa, honre essa preferência. Se gosta de um estilo de roupa que não está na moda, use mesmo assim. Essa autenticidade cria uma presença magnética que não pode ser imitada. Para aplicar retirada estratégica de forma saudável, estabeleça sinais internos que indicam quando é hora de se afastar energeticamente. Se você sempre inicia as conversas, sempre faz os planos, sempre se esforça mais na dinâmica, isso é um sinal de que precisa se retirar estrategicamente até que haja mais reciprocidade. A retirada deve ser feita sem drama, explicações ou ultimatos. Simplesmente diminua sua disponibilidade e iniciativa e observe como ele reage. Se ele não percebe sua ausência ou não faz esforços para reconectar, você tem informações valiosas sobre o nível de interesse real dele. Use esse período de retirada para investir em outros aspectos da sua vida. Não fique em casa remoendo ou esperando que ele tome atitude. Saia com amigas, dedique-se a hobbies, foque no trabalho, viaje. O objetivo é genuinamente se tornar menos disponível porque você tem uma vida interessante, não porque está fazendo joguinhos. Para estabelecer fronteiras inquebrantáveis, identifique quais comportamentos masculinos são inaceitáveis para você e tenha consequências claras para quando esses limites forem ultrapassados. Se ele cancela encontros constantemente, pare de aceitar convites de última hora. Se ele é desrespeitoso em conversas, encerre a interação educadamente, mas firmemente. As consequências devem ser aplicadas consistentemente, sem exceções baseadas em desculpas emocionais que ele possa dar.
Homens testam fronteiras para ver se você realmente as mantém ou se são apenas ameaças vazias. Sua resposta consistente a violações de limites comunica seu nível de autorrespeito. Pratique dizer não de forma elegante, mas firme quando algo não está alinhado com seus valores ou necessidades. Obrigada pelo convite, mas não vai ser possível. É uma resposta completa que não requer justificativas elaboradas. Quanto mais você pratica honrar seus próprios limites, mais natural isso se torna. Um erro comum que muitas mulheres cometem é aplicar esses princípios de forma mecânica, como técnicas de sedução, em vez de integrá-los como uma nova forma de se relacionar consigo mesma. Se você está praticando magnetismo natural apenas para fazer ele voltar correndo, você está perdendo o ponto principal. A verdadeira transformação acontece quando você percebe que esses princípios melhoram sua vida independentemente de qualquer resultado romântico específico. Quando você está genuinamente mais conectada consigo mesma, mais confiante, mais seletiva e mais centrada, você naturalmente atrai pessoas e oportunidades de qualidade superior. Outro erro é esperar resultados imediatos e se desesperar quando ele não reage do jeito esperado no tempo que você gostaria. A transformação energética profunda leva tempo para ser percebida e ainda mais tempo para gerar mudanças comportamentais no outro. Alguns homens respondem em semanas, outros levam meses. O tempo de resposta depende de vários fatores. Quanto tempo vocês se conhecem, qual era a dinâmica anterior entre vocês, o nível de maturidade emocional dele e se existem outras mulheres competindo pela atenção dele. O importante é manter o foco no seu próprio crescimento, não nos resultados externos. Também é crucial não quebrar sua nova postura energética quando ele finalmente demonstra interesse. O momento em que ele te procura depois de um período de ausência é quando você tem mais poder na dinâmica. Não responda imediatamente com entusiasmo excessivo, como se tivesse estado esperando desesperadamente por esse momento. Mantenha a mesma energia centrada e seletiva que o atraiu de volta. Se ele quer marcar um encontro, não cancele outros compromissos para estar disponível imediatamente. Se ele manda mensagens românticas, responda de forma calorosa, mas não efusiva. Deixe que ele continue sentindo que precisa conquistar sua atenção totalmente. Imagine como seria sua vida daqui a 6 meses se você aplicasse consistentemente esses 4 princípios do self autêntico em todos os aspectos da sua existência. Você acorda toda manhã com uma sensação profunda de plenitude e conexão consigo mesma que não depende de nenhum homem ou circunstância externa para existir. Sua energia é tão magnética e centrada que homens começam a te abordar naturalmente em lugares onde isso raramente acontecia antes. No supermercado, na academia, em eventos profissionais, em filas de banco. Eles sentem algo diferente em você, uma presença que os atrai sem que você precise fazer qualquer esforço consciente para seduzi-los. Nos relacionamentos que você escolhe desenvolver, você nunca mais precisa implorar por atenção, perseguir homens que demonstram desinteresse, ou aceitar migalhas de afeto de homens emocionalmente indisponíveis. Sua energia centrada naturalmente atrai homens que estão prontos para valorizar e investir em uma mulher de qualidade. Você caminha pelo mundo sabendo que possui um conhecimento ancestral sobre energia sexual feminina que a maioria das mulheres nunca descobrirá. Sabe como ativar no inconsciente masculino padrões de desejo e obsessão saudável, sem precisar recorrer a jogos mentais ou manipulação psicológica. Nunca mais experimenta aquela ansiedade devastadora de ficar esperando mensagens, de se perguntar o que ele está pensando, de duvidar do seu próprio valor baseado no comportamento de homens específicos.
Sua autoestima está ancorada em uma fonte interior sólida que não pode ser abalada por circunstâncias externas. Os homens que se relacionam com você comentam que existe algo único na sua presença, uma combinação de força e feminilidade que os fascina. Eles confessam que pensam em você constantemente, que sentem uma necessidade de conquistar níveis cada vez mais profundos da sua aprovação e intimidade. Profissionalmente, sua nova presença magnética também gera resultados. Colegas e chefes começam a te enxergar de forma diferente, com mais respeito e admiração. Oportunidades de carreira aparecem mais facilmente porque você irradia uma confiança e competência que não pode ser ignorada. Suas amizades também se transformam. Você atrai pessoas mais interessantes e evolve para a sua vida e se torna menos tolerante com relacionamentos tóxicos ou energeticamente desgastantes. Sua capacidade de estabelecer fronteiras saudáveis melhora todos os aspectos dos seus relacionamentos interpessoais. Mais importante ainda, você desenvolve uma relação completamente nova com sua própria sexualidade e sensualidade. Não é mais algo que você usa para conseguir atenção masculina, mas uma fonte de poder pessoal que você cultiva e honra independentemente de qualquer validação externa. Esta transformação vai muito além de reconquistar um homem específico ou atrair um novo relacionamento. Você se torna uma versão mais poderosa, mais centrada e mais magnética de si mesma em todos os aspectos da vida. É uma mudança de identidade que afeta como você se move pelo mundo e como o mundo responde a você. Não é um cenário de fantasia ou uma promessa exagerada de marketing. É exatamente o que aconteceu com Daniela, Aline, Carolina e com centenas de outras mulheres que tiveram a coragem de aplicar esses princípios junguianos em suas próprias vidas. Mulheres que passaram de sofrer por homens que as ignoravam ou davam por garantidas, a ter esses mesmos homens as perseguindo com uma intensidade romântica que eles mesmos não conseguiam explicar. O conhecimento que compartilhei com você hoje representa décadas de pesquisa sobre o funcionamento profundo da psique masculina e feminina. São princípios testados não apenas por Jung em sua prática clínica, mas por milhares de mulheres reais que descobriram como despertar seu magnetismo sexual autêntico. A diferença entre saber esses princípios e aplicá-los consistentemente é o que separa as mulheres que continuam repetindo padrões destrutivos nos relacionamentos daquelas que criam dinâmicas românticas saudáveis e apaixonantes. O conhecimento sem aplicação é apenas informação, mas o conhecimento aplicado com consistência é transformação real. Se este conteúdo tocou algo profundo dentro de você, se reconheceu aspectos da sua própria jornada romântica nas histórias que compartilhei, compartilhe este vídeo com outras mulheres que possam estar passando por situações similares. O conhecimento sobre energia sexual feminina tem o poder de transformar não apenas relacionamentos individuais, mas a própria forma como nós, mulheres, entendemos nosso poder e valor no mundo. Deixe seu like neste vídeo para que o algoritmo do YouTube leve este conteúdo baseado nos estudos de Carl Jung para mais mulheres brasileiras que estão buscando respostas sobre como despertar seu magnetismo feminino autêntico. Seu simples gesto de apoio pode ser o meio pelo qual outra mulher encontra as ferramentas para transformar completamente sua vida amorosa. E se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações para não perder nossos próximos conteúdos, onde vou me aprofundar em outros arquétipos junguianos, aplicados aos relacionamentos modernos. No próximo vídeo, vou revelar os segredos da sombra masculina e como compreender esse aspecto oculto da psique masculina pode te dar ainda mais poder para criar relacionamentos extraordinários. Clique no card que está aparecendo na sua tela agora para assistir. Lembre-se, você não nasceu para implorar por amor.
Nasceu para ser amada profunda e apaixonadamente por homens que reconhecem seu valor. O self autêntico é sua chave para despertar essa realidade em sua vida.